Boa tarde, glórias ao Senhor Jesus, mais uma vez aqui. Hoje vamos começar aí o projeto da leitura bíblica na quarentena. Vamos ver a palavra de Deus até o fim do ano e com isso passar o nosso tempo. Você que está aí na quarentena, muitos já estão, não sei, glória a Deus por isso, né? Mas você que não esteja, acompanhe comigo. Vou estar lendo e comentando a palavra de Deus. Então vamos começar por onde? Por Gênesis, né? Em que o autor é o Moisés, grande Moisés, muito usado por Deus, né? O autor, o tema de Gênesis é começos, começo de tudo a gente vê aqui, né? E aproximadamente por volta de 1445 a 1405 a.C. é que teve sido escrito, tá certo? Bom, Gênesis, capítulo 1, a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam neles para os sinais, para os tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves
e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Glória a Deus. Amém. Elzo, tudo bem, meu amigo, meu irmão? Patrícia, glória a Deus. Bom, não terminamos, mas vamos, para não se alongar, comentar aqui essa primeira parte do capítulo 1, que ele é interessante. Depois ele continua, né? Mas a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Bom, primeiro começa o texto dizendo: no princípio criou Deus. A expressão no princípio ela é enfática, né? E chama a atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões, né, antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo que já existia, que já era existente. Refere-se à história como algo que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia olha para a história de modo linear, com um alvo final determinado por Deus. Deus, ele teve um plano para a criação, um plano na criação. Ele teve, o qual ele levará a efeito. Para comentários assim sobre Deus, o papel dele, nós podemos aqui fazer até um estudo sobre a criação, mas não vou me alongar nisso. O que eu quero é que a gente saiba que no princípio criou Deus. E disso, várias conclusões decorrem da verdade contida nesse primeiro versículo da Bíblia. Uma vez que Deus é a origem de tudo, quando existe, os seres humanos e a natureza, né, não existe por si mesmo. Mas todos, ser humano, natureza, devemos a Ele a nossa existência e a nossa propagação. Toda existência e forma de vida, elas são boas, se estão corretamente relacionadas com Deus e dependentes deles, são boas. Toda vida, criação, pode ser relevância e propósito, pode ter relevância e propósito, né? Às vezes nós não gostamos de alguns animais que existem. Tem pessoas que não gostam de rato, mas ele tem um propósito. Tem pessoas que não gostam de aranha, mas ela tem um propósito. Tem pessoas que não gostam talvez de uma besta fera, mas ela tem um propósito. Todas as pessoas e todos os animais foram criados por Deus por um propósito, sabe? Então nós não podemos ficar assim, talvez se refletindo por que Deus criou tal inseto. Não é porque eu não gosto de tal animal, acho ele feio, perigoso, né? Mas ele foi criado por Deus para um propósito. Bom, Deus, ainda no princípio 1, veja que o princípio 1 ele traz muitas informações, né? O versículo 1, né? Bom, Deus, ele tem direito soberano sobre toda a criação em virtude dos seus de ser seu criador. Então ele nos fez, ele tem direito. Esse mundo aqui caído que nós vivemos, né? A gente pode até ter dúvida, mas o Senhor, ele reafirma esse direito mediante a redenção. Então a gente vê pessoas más, de qualquer tipo de religião, ou sem religião, ou ateu, mas foi criado por Deus. Ele tem direito sobre tudo. Mesmo que a pessoa fale, não tem nada a ver com isso, não interessa. Deus não vai abrir mão. Lógico, ao fim da vida, que nós vamos acompanhar a leitura e vamos ver no final, haverá cobrança. Mas Deus não abre o seu direito sobre nossas vidas. Bom, o versículo 2 é interessante que ele fala sobre a terra era sem forma e vazia. E esse versículo, ele descreve tanto o processo que Deus
empregou para criar como a ação do Espírito Santo. Isso é interessante, tá? Que o Espírito Santo é aquele fazedor, é aquele que move realmente. Deus dá a vontade dele, e o Espírito Santo é que move, que faz, que toca, né? Já no versículo 3, Deus falou: haja luz. Então veja que essa palavra luz em hebraico é ó. E ela se refere à luz como ondas iniciais de energias luminosas. Então essas ondas atuando sobre a Terra, essa mesma onda de luz que vem do Sol, e hoje se você olhar pela janela nesse horário, o Sol em alguns lugares está brilhando, essa onda foi essa luz que Deus se referiu. Posteriormente, Deus colocou iluminares, né, luzeiros, vamos dizer assim, nos céus, como geradores, como refletores, né? Isso tudo para servir. E o propósito principal dele é servir de sinais, de marcadores sobre as estações, né? Dias, ano. O nosso calendário, o nosso relógio, esses marcadores no céu que Deus colocou para nos servir, né? Glória a Deus. Bom, ainda aqui no versículo 3, a gente pode ver que... Não, no versículo 4, que fala sobre luz também, porque ele fala, era boa a luz. 7 vezes, se nós acompanharmos aqui a leitura, Deus declara que aquilo que ele criou, que ele criara, era bom. Era bom. E cada parte da criação por Deus, né, que foi efetuada, ele executou plenamente a vontade dele. Haja luz, ocorreu a luz, e ele achou bom. Isso é interessante, né? E Deus criou o mundo para revelar a sua glória, para ser um lugar onde você podemos compartilhar a alegria da vida. Mesmo se o céu estiver nublado, que foi criação de Deus, e chover, a gente pode glorificar a Deus, porque a água cai. O cientista fala, a água vai acabar, e a gente vê a água caindo. É a glória do Senhor, não é? Maravilhoso. Bom, nós vimos até aqui então a criação da luz no primeiro dia, do firmamento no segundo dia, a criação da terra seca no terceiro dia, a criação dos luzeiros, sol, lua no quarto, dos animais, peixes e aves no quinto, né? Nós acompanhamos isso. E nós vamos ver ainda a criação dos animais, do homem e o descanso. Então, em cada parte, Deus vai colocando ordem, vai criando a vida. E ele termina com a declaração boa. Nós vamos acompanhar isso, não terminamos ainda, tá certo? Glória a Deus. Versículo 5, é interessante o versículo 5, que ele vai falar do tempo. Veja, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Até hoje, né, eu tenho irmãos abençoados, familiares na Adventista, que ao fim do dia, no início já da noite, né, e isso tem no calendário, não é sempre no mesmo horário, então é marcado um novo dia. O dia começa no final do dia. Lembrando que esse calendário que nós vivemos hoje foi feito no concílio, em que o Papa e os representantes determinaram esse novo calendário. Então nós seguimos, é o calendário mundialmente conhecido, né, muito executado. Então nós seguimos esse calendário. Mas Deus, ele sempre criou outro calendário. Então eu não vou poder ir contra a norma da sociedade, mas eu tenho que saber disso. Que o dia para mim, por exemplo, terça-feira, começa no final
da tarde e início da noite, né? E isso é importante. Essa identificação ela é repetida 6 vezes nesse capítulo. A palavra hebraica para dia é Yom. Normalmente significa um dia de 24 horas, ou a porção em que há luz nas 24 horas. É o dia. Contraste com a noite. Mas também ela pode se referir a um período do dia de duração indeterminado. Tempo de cega, né? Pode ser. Nós vamos ver ali em Provérbio, alguma coisa, falar do dia, o tempo que vai para poder colher, né? Bom, os 6 dias da criação, elas são designados como no dia. E muitos entendem, né, que no dia da criação eram 24 horas, pois sua descrição diz que consistia em uma tarde e uma manhã, né? Começa a tarde, final da tarde, vai até a manhã todinha, final da tarde. Então daria ali no nosso calendário, a gente vê o dia se pôr, né, nascer, então a gente vai nesse calendário, tá certo? Então isso significa pra gente o quê? Que determinada tarde encerrou algum ato da criação e que a manhã seguinte iniciou um novo ato. Para Deus é isso. E nós temos que entender isso. Então, o que você está falando, irmão? Então nós estamos errados? Não. Porque já que tudo é executado dessa forma, 12:01 começa o dia no calendário que foi determinado. Mas nós temos que entender como que Deus criou e como muito da palavra de Deus vai estar falando dessa maneira, tá bom? O termo expansão, já é um outro assunto. Expansão ou firmamento, ela refere-se à atmosfera, tá? Tudo que tem aqui saiu da terra para cima, atmosfera. Então essa expansão que está aí, posta entre água e água, se chama isso daí. Alguns podem falar que a água no céu é as nuvens. Há cientistas que falam que o espaço é como se fosse água também, como se tivesse no espaço água. Mas aí eu não vou entrar em dados científicos. Mas essa expansão, ela está se referindo entre a terra e o espaço, tá certo? E os céus. E alguns dão para compreender que as águas que ele fala do céu são as nuvens, que normalmente elas que recebem o processo e aí derrama depois a água sobre a terra, né? Mas vamos continuar. No versículo 14, depois que Deus fez os luminares, ele falou: sejam eles para sinais. Deus determinou que o sol, que a lua, as estrelas servissem de sinais que conduzissem a ele, além de regularem o andamento, né, dos dias, estações, né, ano, que nós comentamos. A astrologia, ela deturpou esses propósitos determinados aí para os astros, tá? Quem gosta muito de horóscopo, essas coisas, a astrologia usou isso daí e fez uma confusão aí, né? E com isso daí, ela ensinou que falsos astros, planetas, elas influenciam na nossa vida. Nada a ver, como dizem alguns comediantes, né? Nada a ver. Deus criou para serem sinais. Eu olho para o céu agora, pela posição dos... Se eu não tenho um relógio, pela posição do sol, eu sei onde ele nasceu, eu sei onde ele está, eu já sei que já é tarde. O horário, talvez dá para verificar por algum instrumento, alguma coisa, mas é para nos identificarmos com aquele luzeiro do dia. A lua, a mesma situação. E a posição da lua referente ao sol também marca um período do mês. Então, não vá por horóscopo, tá certo? Estou comentando o capítulo 1 até o versículo 23, que foi lido, tá? Versículo 22. Deus os abençoou, tá dizendo. Olha que lindo, né? Deus abençoou o que ele tinha feito, os seres viventes, e declarou que a natureza, os animais eram bons.
Tá bom? Então, de novo, você não gosta de rato, tem medo de rato. Deus fez o rato com propósito. Parece nojento, ele anda nisso, naquilo. Você não gosta de onça, porque se você encontrar com ela pode te atacar. Não foi esse o propósito que Deus fez para ela, atacar o ser humano. Mas ela tem um outro propósito, né? Então temos que nos apegar a isso daí, tá? Então aqui Deus abençoou tudo. E Deus se deleitou na sua obra e lhe atribuiu valor. Deus, ele fez da mesma forma. Nós, cristãos, nós devemos considerar que a natureza, com a sua beleza e seus animais, é algo de bom para se desfrutar e de imenso valor. Embora a natureza agora esteja maculada pelo pecado, continua tendo grande valor como meio de expressão da glória de Deus e do seu amor e da raça humana, né? Seu amor aqui para todos nós, né? Glória a Deus por isso. Esse amor que deu o seu filho, né? Mas vamos continuar aqui. Embora a natureza aqui tenha alguma coisa imaculada, é o que eu estou falando, algumas situações nos dá medo. Mas tem que saber o seguinte: o homem acabou invadindo muitas áreas dos animais. Então por isso, você vê, por exemplo, em lugares pantanosos, se um jacaré pega uma criança, é triste, mas quem está invadindo a área de quem? Deus, ele criou jacaré, crocodilo e outros animais com uma finalidade, um propósito. E é tão lindo. As coisas maculadas que acontecem não devem tirar de nós ver a glória de Deus nesses animais. Tem gente que olha uma lagartixa, por exemplo, e acha feio, nojento. E a lagartixa Deus criou, e, por exemplo, uma das finalidades dela, comer aranha. A aranha que também tem uma finalidade, mas por muitas vezes elas estão junto do ser humano. Algumas aranhas que são venenosas podem picar o ser humano. Então veja, até o escorpião, tem insetos que comem escorpião. Então todos têm uma finalidade e um equilíbrio. Esse é o nosso Deus, nosso engenheiro. Foi Ele que fez isso. Então nós temos que ter esse entendimento. A raça humana, eu falei dos animais para entrar na raça humana. Deus nos criou todos com propósito. Talvez a gente olhe para o muçulmano, olhe para outras pessoas, e os radicais muçulmanos e de outras religiões sejam muito violentos. Essa é a forma que está manchada. Mas o muçulmano, quando ele pega a sua leitura e ele abre, lá fala de paz, fala de amor. Lógico, por ele acreditar muito, ele quer que o mundo todo seja muçulmano. E os radicais querem impor isso. Mas Deus, ele criou todos com um propósito. O nosso propósito de alcançar essas vidas. O propósito que eles têm de alcançar também as vidas. Então, não vamos entrar em religião, porque isso aí nós vamos ler depois aí com as histórias das tribos, dos filhos de Jacó, dos filhos aqui de Noé, que nós vamos ler, nós vamos ver que essas religiões todas foram formadas por causa desse Gênesis, desse passado. Tá certo? Vamos continuar com a leitura. Quero agradecer aqui ao meu amigo Gabriel, a Amanda, glória a Deus, ao Ezequias, ao Guilherme, ao Alex. Tudo bem, Alex? A Sandra e o meu amigo a Patrícia também, o Elzo, glória a Deus. A todos vocês, glória seja ao Senhor. Estamos fazendo a leitura bíblica na quarentena. Não sei se você está trabalhando ou está na sua casa. É só para estimular você a estar lendo a palavra de Deus, tá? Alguns já fazem isso, tá? Não sou melhor do que ninguém, não. Mas foi algo que Deus tocou no meu coração. Amém. Vamos continuar o capítulo 1, a criação dos seres viventes. Diz assim: E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis,
e bestas feras na terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, se vos hão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Glória a Deus. Vamos continuar. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Glória a Deus. Bom, o que nós temos aqui? Eu vou parar porque aí depois vamos falar da formação do Jardim do Éden, para não misturar os comentários, tá bom? O que nós temos aqui? Versículo 26, disse Deus: façamos. Olha o detalhe, hein? Olha, eu tenho que acreditar como um cristão que a palavra de Deus é verdadeira. Eu tenho que acreditar. Eu não posso duvidar. Então, quando Deus está falando assim, disse Deus, façamos, essa expressão, ela contém uma referência, primeira, ao Deus Trino e Uno. Alguém estava do lado do Senhor. Quem? Então, o uso da primeira pessoa no plural, nós façamos, veja, é uma tradução que veio. Então, não dava para o tradutor, se estivesse faça, que nem ele traduziu, né? Haja luz, era ele dizendo. Mas quando ele falou façamos, o tradutor não pode mudar a tradução e colocar lá. Ele falou façamos, eu digo faça. Não, ou vou fazer. Ele tem que colocar o que estava, até mesmo para outros teólogos, outros que são já doutorados, entende da língua original, seja lá o hebraico, seja o aramaico, seja a língua que foi traduzida, ele trazer e colocar aqui o que está certo. Então, alguém estava com o Senhor. E a revelação dessa característica trina, por que nós falamos que é trina? Porque nós estamos falando que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três estavam ali. Por isso que Jesus, quando estava aqui, nós vamos ver no Novo Testamento, ele se refere que ele estava lá na criação. Este é interessante, né? Bom, mas ele disse no 26 o quê? Façamos ao homem. Então nós estamos vendo aqui a respeito da criação nossa, dos seres humanos, né? Então é importante a gente entender isso, tá? A respeito da nossa criação, vimos o meio ambiente que foi formado e como se relacionar com o meio ambiente. Então tanto o homem quanto a mulher, que veio logo em seguida, foi uma criação especial de Deus. Para quê?
para ser usuário, dessa produção, né? De tudo que está aqui. Então é muito interessante isso, tá certo? Deus nos fez com esse propósito, né? Para ser um especial. Ele não fez um produto, não, mas ele nos fez de forma especial. Ele fez tudo. Aí falou: agora eu vou fazer o homem. Em seguida fez a mulher para multiplicar. Por quê? Porque ele nos fez aqui especiais, tá bom? É importante também saber que o homem e a mulher, igualmente, tá? Foram criados à imagem e à semelhança de Deus. É interessante isso, tá? O homem primeiro, Deus usou da costela do homem para fazer a mulher, mas então, se ele usou da costela, ele fez um ser igual. A clonagem foi a primeira clonagem, tá? Só agora que o pessoal consegue entender isso, mas foi a primeira clonagem. Mas tudo bem. Então essa clonagem fez igual. Então a base dessa imagem, ela podia comunicar. Ela, por ser igual, ela também podia falar com Deus. A mulher, quando ela foi feita também para falar com Deus, para se expressar, tá? Então veja, Deus, ele teve essa comunhão com o ser humano, com a mulher e com o homem. Eles fariam isso como? Conhecendo Deus e obedecendo. O quê? Glorificar Deus, ter santidade. Para ter isso, precisava se comunicar. Olha, para isso eles tinham semelhança moral, tá? Com Deus. Deus ensinava tudo para eles. Não tinham pecado, eram santos, tinham sabedoria, coração amoroso, poder de decisão. Era para os dois. Não era o homem, ó, eu determino isso e você faz. Não, eram os dois. Eles podiam decidir. Então muita gente, eu já vi pessoas falar que o pecado de Eva, porque Adão estava distraído fazendo alguma coisa. Não, Eva foi feito igual a Adão. E ela tinha as mesmas características, o mesmo poder de decisão. Foi ela que decidiu. Mas isso daí, a palavra foi escrita baseado nisso, para nós entendermos também que nós também podemos decidir, tá? Então vamos lá. Adão e Eva, eles possuíam então semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções, livre-arbítrio, autoconsciência. Veja que em certo sentido, a constituição física do homem e da mulher retrata a imagem de Deus, o que não ocorre no reino animal. Tá certo? Nenhum animal tem a imagem de Deus. Os pets hoje estão se tornando Deus. Se alguém atropelar um cachorro, a humanidade hoje, não são todos, eu sei, tá? Mas é só para ilustrar. Mata quem atropelou o cachorro. Cachorro virou Deus. Animais, qualquer tipo, gato, não é para sair matando, eu sei disso. Mas não foi essa a função. Quem Deus criou para dominar, para fazer, foi o homem. O diabo, ele conseguiu já. E aí é assim que ele vai influenciando. Tem gente que não gosta que eu fale disso, mas pode ver. Pode ver. Crianças abandonadas nas ruas, ninguém quer adotar. Nos orfanatos, ninguém quer adotar. Mas animais, com todo carinho, tomando um banho, gastando dinheiro com alimentação, todo mundo quer. E nós temos que entender, e aqui é o princípio. Está falando aqui. E eu estou comentando o que Deus fez por nós. Ele nos criou com todas essas emoções para nós usarmos e não para nós idolatrarmos os animais. Muito interessante isso, tá? Frutificar e multiplicar também foi uma determinação de Deus, tanto para o homem e a mulher, né? Tem um grande líder que eu respeito muito, que ele conversando certa vez, ministrando, ele até na palestra dele, ele pegou e disse que acha que Eva já teve outros filhos, né? Antes de Abel, antes de Caim. Por quê? Porque quando
houve o pecado, que nós já vamos entrar na formação do Éden, quando houve o pecado, o castigo da Eva foi que passaria a sentir dor. Então até então não sentia. É incrível isso, né? Hoje muitas pessoas geram seus filhos, né? Geram e não sentem dor. Anestesia, tudo. Às vezes algumas sentem dor, que, né? Mas muitas relatam que não sentiram nada, né? A experiência de hoje, mas naquela época, antes da mulher desobedecer, sentia, né? Bom, entrando no capítulo 2, tá? Deus abençoou o sétimo dia. E no sétimo dia, nós vemos aí interpretações, não que sejam equivocadas, mas interpretações que precisa ter aí a palavra de Deus. Ela auto se explica, ela confirma o que ela diz em outros lugares, e não há amparo na palavra de Deus para isso, né? Então, primeiro, abençoou Deus o sétimo dia. Então, Deus abençoou o sétimo dia, que é hoje, sábado. Alguns falam que não, o sétimo dia é o domingo, que domingo ninguém trabalha. Domingo, Sunday, dia do sol, Deus sol, de outros, e assim vai. Também é uma situação. Mas eu quero dizer que aqui foi o sábado. Começou no domingo e terminou no sábado. Não tinha essas datas nessa época aqui, tá bom? Ele foi contando por dia, tá? E destinou esse dia, depois de ter feito tudo, para repouso. E usou essa data como memorial. Memorial para quê? Para que todos nesse dia pudessem parar e glorificar a Deus pelas belezas de tudo que Ele fez. A gente pudesse ter um tempo com Deus, agradecer a Deus tudo que Ele fez. Este era o propósito do Senhor, né? Veja que no versículo 4, quando ele diz... 4 já é as origens do Éden. Então só esse aqui mesmo, não vou me alongar não, tá bom? Vamos comentar muito no sábado não, e vamos para a leitura. É só o capítulo 1 e 2 que eu vou ler, e agora o 2, a formação do jardim do Éden. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, entre o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Havilá, tá. E o ouro que dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Veja, de Cuxi, né? Vamos continuar, depois eu comento. Toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Glória a Deus. Para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher? Vamos partir já para essa parte, para terminar? São poucos versículos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dela. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Hoje nós vamos ler só até aqui, tá? Também não vou comentar muito essa parte não, porque já tive muito comentário, né? Versículos... Aqui, vamos lá. Versículo: Senhor Deus, alma vivente, um jardim do Éden ao oriente. Esse jardim do Éden todo mundo procura até hoje, né? Aqui está dizendo o local. Mas as pessoas ali falam: pô, mas esse Eufrates, existe o rio Eufrates até hoje? Onde é que é? Muitos falam que é na Antártica, né? E não é para cá, né? E quando a gente olha assim a Antártica, ela realmente sai dos oceanos, né? Mas não seriam... Outros já vão lá para a parte arábica, Iraque, aquelas regiões, né? É interessante isso, tá? Bom, Cuxi, a terra de Cuxi, Etiópia, é interessante, tá? Cuxi foi um dos descendentes de Canaã e foram lá para a Etiópia, né? Também descendente, e assim vai, né? As descendências vão contar a história depois, tá bom? Sobre a árvore da vida, 2 árvores tem nesse jardim do Éden, e elas são especiais: a árvore da vida e a árvore da ciência, tá? Então, saber, muitos filmes até feitos sobre isso aí, né? O pessoal procurando saber o bem e o mal e ter a vida eterna. Irmãos, eles sabem onde está essa árvore, mas tudo bem, nós vamos descobrir. E como Deus criou a mulher também, uma adjutora, foi muito interessante, né? Bom, glória a Deus. O que vamos fazer agora, irmão? O Novo Testamento, ele é paralelo ao Antigo Testamento. Lógico, ele não vai repetir as palavras, mas em muitos momentos nós vamos ler e entender que o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles vêm se completando. Se você ler o Antigo Testamento, ler todinho e depois começar a ler o Novo, você vai lembrar do que leu. Mas se você ler paralelo, você vai entender que as histórias se encaixam. Um faz referência ao outro. Sim, até o Antigo Testamento, que foi escrito antes, ele relata situações que aconteceram no Novo Testamento.
seja nos seus livros históricos, seja nos seus livros proféticos, né? Ele vai repetir o que aconteceu ali, tá bom? No Novo Testamento. E o Novo Testamento sempre vai referenciar o Antigo. Então vamos ler só o capítulo 1 de Mateus. Quem foi o autor? O autor Mateus. Ele se identifica aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus. O tema é o Messias e Rei, Jesus, o Messias e Rei. Esse é o tema desse evangelho. Aproximadamente 60 anos depois de Cristo, tá? Então, 60 anos depois de Cristo é referente à data do nascimento de Cristo, tá certo? Não é a data da morte. Ele morreu, depois deles começa a contar, não. Começou a contar no nascimento. Então, se é do nascimento, vamos ler o capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth. Nós vamos falar sobre Ruth, lembra esse nome, tá vendo? A Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Estamos falando lá, veja a ligação, né? Glória a Deus. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acaz, e Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama a Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo, como que foi? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que maravilha. Olha, aqui dois personagens heróicos logo no início aqui, tá? Não tem como não falar de Maria, essa mulher aí abençoada, sim,
né, escolhida, uma jovem, tá? Que ela foi escolhida por um ato, nossa, um ato assim perigosíssimo. Temos que entender que Deus, ele conhece todas as coisas, mas nós não. Então, eu fico imaginando Maria, né? Como que ela explicar para uma sociedade que naquela época, e alguns povos hoje ainda são assim, muito violenta na questão de adultério, como que ela ia explicar isso? Ela estava noiva de José, e naquele tempo eles só podiam se conhecer após o casamento. E ela recebe do Espírito Santo essa missão. E ela aceita. E ela vai, quer dizer, a coragem dela foi tremenda. Então, sim, nós amamos, sim, Maria, por essa força que ela teve de entregar a vida dela, correr risco para gerar Jesus. Muitos marmanjos hoje não tem nem coragem de defender Jesus com toda a proteção que tem hoje. Maria não, Maria naquela época fez algo tremendo. Mais do que ela, eu também, mais porque eu digo mais, não que o feito foi maior, mas a coragem de José. Olha o que ele iria fazer, o que ele pensou. Ele amava Maria, mas se ele ficasse ali, como ele não conheceu Maria, e ali aparecer grávida, ela seria apedrejada como adúltera. Então ele teve que se afastar, e ele ia ser o mal na história. A família dele seria, vamos dizer assim, imagina aquela família que seria mal vista na sociedade, porque José levaria a culpa de ter feito mal para Maria e ido embora. Hoje em dia é normal, entre aspas, né? Pai vê os filhos fazendo mal para as moças, engravida as moças, mas eles não precisam casar, né? Os netos nascem, as vós criam. Não é uma sociedade boa, né? Mas acontece isso hoje e a gente atende como normal. A gente só vê, não precisa criar não. É o filho, fica aquela coisa. Não vou entrar nesse detalhe. Mas José foi corajoso por causa disso, que naquela época não era normal que nem hoje não. O Espírito Santo, os anjos, através do sonho, é que mudaram o pensamento de José. E aí ele assumiu que era ali o pai daquela criança, né? Mesmo sabendo da história toda que iria ocorrer, né? Filho do Espírito Santo. Então, 2 heróis aqui. Nós falamos de muitos heróis, né? Tem gente aí, tem muitas pessoas aí que falam de milagres de uma pessoa, de outro, né? Milagre de um padre, de outro. Aqui sim, 2 heróis, né? Não é motivo para idolatrar, nem José, nem Maria. Em nenhum lugar da palavra de Deus, pelo contrário, né? Até depois nós vamos ver lá no Gênesis e Êxodo, e assim vai. A palavra de Deus é contrário a idolatrar qualquer personagem, tá certo? Idolatrar, adorar a imagem, essas coisas, tá? Então não é, mas não podemos deixar de dizer que Maria, que naquele momento a Virgem dará luz. E veja, a palavra de Deus não mente. Nasceu o filho dela, no versículo 25, né? Deu a luz a seu filho. Aí fala, o primogênito, que significa que foi o primeiro, houve outros. E depois a própria palavra de Deus vai confirmar que houve outros. Bom, o vídeo ficou longo, glória a Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por toda essa direção, pelas pessoas que assistiram uma parte, vão assistir. Espírito Santo, toca no coração de cada um, para que venham nesse momento, Pai, que a gente está com tantas dúvidas, venham buscar a verdade na Tua palavra. Venham, Pai, procurar ler, se não ler ou me ouvir a ler, mas que em um momento venha ler a palavra. Eu vejo muitos cristãos, Pai, que não leem a palavra.
Aí depois querem falar da palavra que não conhecem. Não é que eles não merecem salvação, mas, Pai, precisamos te conhecer, meu Deus. Por isso, fale com todos nós, para que eles, todos possamos te conhecer, conhecer detalhes. Precisamos te conhecer bem, meu Senhor. É o que eu te peço. Obrigado, Senhor. Entra com cura, entra, Pai, com provisão, com libertação na vida de cada um. E que Deus me dê força para amanhã voltarmos a ler novamente a tua palavra. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe em nome de Jesus.